Ainda falando de mulher, em casos extremos, a pessoa pode somatizar as frustrações e até desenvolver alguma doença no campo físico, ou mesmo algum tipo de aflição de alma, como por exemplo o estresse, depressão, a síndrome do pânico, ansiedade demasiada. E tudo isso é contraproducente para uma vida plena da mulher. E como desempenhar tantos papéis sem enlouquecer? Bom, primeiro é preciso entender que a mulher está sempre escolhendo e priorizando algumas coisas. O segredo é fazer a escolha certa, dedicando mais atenção e às vezes mais tempo a determinado papel. O que fazer então? A mulher deve pedir ajuda aos que estão mais próximos, como o marido, né? Dividindo as tarefas de casa e as responsabilidades com os filhos, assim como a mãe e os avós, por exemplo. Como aqueles que sempre são apaixonados pelos netos, não é? E eu e a Raquel podemos de carteirinha afirmar isso, nós, os avós, somos ótimos para distribuir afetos a essas criaturas quando nos dispomos, né, a ajudar os filhos nesse papel. Saiba, mulher, que você não será perfeito por mais que tente, pois todos nós temos nossos limites e fragilidades. Por isso, conte com as pessoas que possam te apoiar quando possível, para não se sobrecarregar com as tarefas em geral. A mulher precisa ter a consciência de que em algum momento de sua vida não será possível investir tanto no trabalho com os filhos pequenos. E em outros, os filhos serão sacrificados um pouco em sua companhia, em função do investimento necessário para se atualizar e se autopromover, como, por exemplo, a necessidade de buscar crescimento pessoal e profissional, com a realização de cursos, viagens, negócios, reuniões. Ou seja, tudo na vida exige dedicação e abdicação, dependendo da fase e da disponibilidade possível. E tem um segredo para revelar sobre vocês, as mulheres modernas, independentes, solteiras. Vocês são uma farsa, e das grandes. Porque passam horas, dias e anos repetindo que está tudo bem, querendo fazer tudo sozinha, cozinhar, lavar, passar, pagar contas e ainda achar um tempo, né, nesse corre-corre diário para ir ao salão de beleza para dar um tapa no visual. Ter o prazer de ler um bom livro, né, ou dar aquele merecido passeio com uma amiga. Aliás, atividade que faz parte desse jogo da mulher, do jogo de ser uma mulher independente e moderna. A mulher tem a habilidade de se transformar em polvos quando vão ao supermercado e tem que carregar, né, aquele montão de sacolas dos mais variados pesos e tamanhos. Isso, né, porque às vezes alguns maridos não são bons colaboradores. E em casa elas trocam lâmpadas queimadas. E algumas, pasmem, até ousam trocar magistralmente a resistência do chuveiro sem queimar toda a fiação da casa. Elas fazem bolos e sobremesas maravilhosas, porque foram treinadas por suas avós, e assim como por suas mães, que fizeram isso anos a fio. Também sabem falar de política, literatura, cinema, música, e estão sempre ligadas, né, nos acontecimentos mundiais e nas redes sociais. Eu vejo isso lá em casa, porque tem horas que a Raquel sai com cada informação de cada notícia que eu fico boquiaberto. E penso, caramba, eu não sabia disso. Porque as mulheres são bem informadas, elas buscam informações. E o problema disso tudo é que elas correm tanto, mas não sabem onde querem chegar. Será que é um emprego melhor? Uma vida mais digna, economicamente falando?
Então, sei lá, buscar mais sabedoria para tocar a vida e não cometer aqueles erros antigos, mais uma vez, ou estudar cada vez mais, fazer uma viagem para o exterior, ou aqueles 600 contatos no Facebook, ou mesmo tentar conquistar o amor daquele cara, aquele mesmo que julgavam ser o par perfeito para elas. No fundo, não sabem de nada. No fundo, bem lá no fundo, elas se comportam como crianças desprotegidas ainda. E, na verdade, gostariam de ter alguém que fosse buscá-las no final do expediente e perguntasse para elas como foi o seu dia. Alguém para trocar as lâmpadas, né? Um pé para esquentar o seu pé na cama quando faz muito frio lá fora. Assim como acontece, né, como a Raquel faz comigo, quando nas noites frias ela encosta a sola dos seus pés nos meus para aquecer os seus. E que eu acho tão bom quando está frio, né, por aqui pelas bandas de Niterói. As mulheres são de 2 braços a mais para ajudar, com as compras, né, e por que não podemos também ajudá-las? Aquela ajuda, né, para lavar os pratos que ficam jogados esperando ansiosamente pela liberdade. Aqui em casa eu não deixo que a pia fique suja. Eu ajudo a minha mulher. Nada é aviltante para o homem. Isso não diminui em nada a masculinidade do homem em ajudar a sua mulher nas tarefas domésticas. E não é fácil, as mulheres modernas sabem. Porque aparentam, às vezes, algo que no fundo sabem que não são. Elas pedem constantemente que não as levemos a mal. E nós colaboramos. Porque elas não são mentirosas ou falsas, mas apenas se adaptam ao molde. Elas são independentes, fortes, maduras e sabem o que querem, sim. Elas sabem que tiveram pais que as criaram para o mundo e não têm medo da vida. Elas enfrentam a vida, mas também têm um coração. Por mais que ele fique de lado nessa correria toda da vida, e toda vez que ele é reativado, essas perspectivas vêm à tona. Por detrás dessa fortaleza toda, que é este ser maravilhoso, que é a mulher, sempre tem algo de frágil, que não pode ser mostrado, que não deve ser revelado. E não é errado precisar de alguém. Contar com alguém, dividir, por mais que a gente saiba, quando deita a cabeça no travesseiro. Que a vida pode ser muito cruel, até mesmo com os bem-intencionados. Agora durma-se com um barulho desses. Porque lá no fundo, elas são fortes, são mulheres que dão conta do recado. E nós, como maridos, precisamos ajudá-las. Precisamos ser colaboradores. Precisamos sermos afetivos, ternos e compreensivos com a nossa mulher.